Como é habitual, às sextas-feiras contamos com o comentário de Vítor Ramalho. Vítor Ramalho, Bom muito dia. bom dia. Vamos falar da União Bancária, destas reuniões na Europa. Como é que vê este acordo a que se chegou entre a grande maioria dos países na Europa? Vejo de uma forma muito positiva. Depois da atribuição do Prémio Nobel da Paz à União Europeia, e que foi um prémio justo, face ao contributo que a Europa, no seu conjunto, e em particular a União Europeia, deu para a paz nos últimos 50 anos, a consolidação de um caminho para uma união bancária, porque é disso que se trata, possibilita, digamos, uma visão de reforço daquilo que é fundamental para a Europa, que é uma atenção redobrada ao euro. Trocando isto por miúdos, o que a União Europeia acabou por deliberar? Acabou por deliberar, no fundo, uma vigilância sobre a banca em geral europeia, o que de alguma forma a imuniza quanto a eventuais fragmentações do próprio sistema financeiro europeu, pondo sob vigilância direta do Banco Central Europeu os maiores bancos, ou seja, todos aqueles que têm ativos superiores a 30 mil milhões de euros, ou aqueles cuja participação nessa posição ativa seja equivalente a 1/5 do produto interno bruto, e mais os 3 principais bancos de cada país. Nós estamos a falar da vigilância direta de 150 a 200 bancos de toda a Europa. Evidentemente dá a sensação que é uma percentagem pequena relativamente ao universo da banca europeia, mas o Banco Central Europeu poderá também intervir sempre que os outros bancos, que não estes principais, tenham situações complexas. A segunda consequência desta intervenção é que a hipótese de que fragmentação do próprio sistema financeiro fica mais defendido, uma vez que o mecanismo de equilíbrio do sistema financeiro, os mecanismos europeus, podem intervir diretamente sempre que haja alguma situação bancária em perigo, evitando assim o contágio entre a relação entre o governo e a própria banca. O processo, tudo indica, que entrará em vigor em 2014, eventualmente até em 2013, por uma situação específica que tem a ver com a circunstância de como é público haver eleições na Alemanha no final do próximo ano. E de alguma forma a chanceler alemã Angela Merkel procurou aqui evitar que a interpretação que os alemães possam fazer da entrada em vigor deste mecanismo possa ser interpretado como mais uma ajuda alemã, não o sendo. Por outro lado, a circunstância dos principais bancos ficarem sob vigilância e não os outros bancos, embora aí também o Banco Central Europeu possa intervir, tem a ver com a importância para a Alemanha dos chamados bancos dos Länders alemãos, ou seja, dos Estados Federados alemães, permitindo assim também ao nível da sociedade alemã uma informação que poderá ser aceita. Segunda nota, para terminar sobre esta matéria, a União Europeia, em termos de políticas comuns, tem praticamente até à data só a PAC, entendendo como política comum real. Este avanço quanto ao sistema financeiro da União Europeia traduz um aprofundamento daquilo que nós poderemos considerar o bom caminho, que é, no fundo, o reforço político e financeiro da própria União no seu conjunto. Como é que vê o facto de o Reino Unido, mais uma vez, se afastar deste aprofundamento da União? Vamos lá ver. O Reino Unido teve sempre uma posição relativamente à União Europeia de reserva, exigindo com uma mão aquilo que nega com a outra. Foi sempre assim. Por isso é que, quando se criou as comunidades europeias, a CEE, aliás, primeiro Comunidade Europeia, depois CEE, o presidente francês de Gaulle obstaculizou sempre a entrada do Reino Unido na então comunidades europeias. Porquê? Porque o alinhamento do Reino Unido tem sido sistematicamente feito com os Estados Unidos da América e, de alguma maneira,
considerando-se um país relevante no mundo, mas não continental europeu e com uma visão muito específica da própria Commonwealth a que pertence, foi sempre muito reticente. Eu acho que isso é um erro neste momento do Reino Unido, porque nós estamos numa conjuntura internacional completamente diferente, num mundo inteiramente novo, globalizado, e para a visão dos próprios Estados Unidos, como aliás o presidente Obama tem salientado, e não apenas para a própria China, para a Índia e para todos aqueles países hoje emergentes, sobretudo estes dois, a estabilidade e o desenvolvimento da União Europeia são fundamentais por todas as razões políticas, mas também económicas e financeiras. Nós não nos podemos esquecer que a União Europeia é o maior parceiro comercial do mundo e isso persiste. Voltamos ao território nacional que nos deixa mais diretamente respeito. Como é que vê esta entrada em vigor? Para breve, o Conselho de Ministros vai aprovar ainda este mês a proposta de lei que aprova as novas regras para indemnizações no mercado laboral. Vamos lá ver. Eu acho que não é uma alteração fundamental para aquilo que está em jogo neste momento em termos de respostas à crise. Nos últimos tempos tem havido modificações muito profundas nessa matéria. Eu queria recordar aqui que o valor das indemnizações, até há relativamente pouco tempo, sendo um mês por cada ano de antiguidade dos trabalhadores, possibilitava que se a entidade empregadora pagasse um mês e meio por cada ano de antiguidade, esse valor do mês e meio por cada ano de antiguidade não estava sujeito a qualquer tipo de tributação, quer para o IRS, quer para a Segurança Social. Houve uma evolução no último Orçamento do Estado que fixou esse limite indemnizatório não deduzível para os impostos apenas num mês, porque manteve um mês por cada ano, mas condicionou em termos dos limites para a tributação do não pagamento a 12 meses, a 12 meses por ano, a 12 meses no conjunto. Já foi uma restrição e o próprio valor indemnizatório teve uma evolução para 20 dias e agora para 12 dias em função da data da admissão dos trabalhadores. A lógica disto tudo, alegadamente para equiparar ao sistema europeu no seu conjunto, não é correta por uma razão. Em primeiro lugar, a média que se paga na União Europeia não são de facto 12 dias. Em segundo lugar, o valor indemnizatório integra todo o conjunto de verbas da chamada retribuição, que é tudo aquilo que o trabalhador recebe, o que não sucede neste momento em Portugal. Não é por aí, seguramente, a meu ver, que a economia, já tão fragilizada em termos de desemprego, acabará por possibilitar um arranque. Não é por aí, seguramente. Aliás, vê-se a reação das próprias entidades empregadoras e da própria CIP e da CAP. Dr. Ramalho, muito obrigada pelo seu comentário aqui nesta primeira hora.